Uma mulher foi resgatada em situação de rua depois de deixar as duas filhas de 2 e de 6 anos na rodoviária aqui em Maceió. Ela veio de Campinas e seguia para a cidade de Palmeira dos Índios. E, segundo informações, ela sofre de transtornos mentais. O Alan Garcia nos traz mais detalhes dessa história aqui no Fenômeno. Alan. Oi, Wilson. Essa história chegou ao programa Ronda no Bairro, aqui que pertence à Polícia Militar daqui de Alagoas. Com essa informação, uma mulher que chegou, desceu do ônibus, tinha outro destino que não era Maceió, deixou as duas filhas abandonadas na rodoviária e saiu. Saiu sem deixar rastro, sem dizer para onde ia, porque estava um surto. Quem traz essas informações é a Vanessa Castro, que é a chefe do setor social do programa Ronda no Bairro. Vanessa, vocês tiveram esse contato visual com essa mulher que tem 34 anos. Eu queria que você trouxesse para quem está nos assistindo tudo que você contou para mim aqui fora do ar, né? Qual foi a imagem que vocês tiveram dessa mulher? O quanto ela estava ali num transtorno, num surto e que por isso não tem a mínima condição de cuidar das filhas. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Verdade. Nós fomos acionados pela diretora da escola Paulo Freire, né? Que se tratava, a princípio, de uma jovem que estava em surto, né? Quando a equipe social chegou juntamente com o operacional, ela não se encontrava mais ali próximo à escola, no centro. E aí a equipe fazendo buscas pelo centro, a gente a encontrou já próximo ali do Colégio São José. Né? Ela estava realmente em surto, ela não respondia, não verbalizava nada, nenhuma pergunta ela conseguia responder, né? Correndo, numa situação realmente bem complicada. E aí, como ela não verbalizava, não dizia nome, não se identificava, nós tiramos foto, né? E nós fazemos parte do grupo do PLID, e aí nós tiramos a foto e mandamos no grupo. E aí foi quando a gente teve a surpresa, né, de que se tratava de uma moça chamada Raquel, que já tinha uma queixa de desaparecimento. Né? E aí foi quando a gente começou a entender toda a história, né? Que ela veio de Campinas, sentido Pernambuco, e chegando na rodoviária, ela abandonou os dois filhos, as duas filhas, uma de 2 anos e uma de 6, e pegou destino ignorado. Né? E aí a gente conseguiu, né, conversar com a promotora, né, que ela já entrou em ação, a doutora Marluz Falcão, e a gente explicou toda a situação, e aí achou por bem conduzi-la ao Portugal Ramalho, né, para que ela fizesse o tratamento, porque ela não tinha condições de responder, né? O que é que tinha nesse registro de que essa mulher de 34 anos já tinha essa queixa de desaparecida, que o pessoal já estava sentindo falta dela? O que é que tinha mais em detalhes, se você teve acesso a essas informações? Porque os familiares estavam acompanhando e ela não chegou ao destino, que seria Pernambuco, e aí não sabiam onde foi que ela tinha descido, né? Não sabia onde é que ela se encontrava. E assim, foi quando as crianças que ficaram abandonadas na rodoviária, né, o pessoal viu a demora da mãe voltar, do responsável, e acionaram o conselho. E aí o conselho conseguiu chegar no avô, e aí foi quando a gente conseguiu juntar as histórias, quando a gente encontrou Raquel no centro. O avô, portanto, trouxe também informações que ajudaram vocês a entenderem toda a história dessa família. Exatamente, toda a história de Raquel, né, que ela estava vindo a princípio para voltar, que ela é natural de Pernambuco, e ela estava voltando para morar em Pernambuco, e foi quando aconteceu todo esse processo, né, dela ter surtado e ter abandonado as crianças. Vanessa, qual o destino dessas crianças? O Conselho Tutelar pegou e ficou com a responsabilidade? Como é que ficou nessa história? O Conselho Tutelar, né, o órgão responsável, ficou na responsabilidade de deliberar o que ia ser feito agora em diante, né? E eles entraram em contato com o avô, e o avô estava vindo de Palmares para poder pegar as crianças. É comum vocês do programa Ronda no Bairro pegarem situações semelhantes a essa de um parente, né, pai, mãe, abandonar as crianças e vocês terem que intervir, entrar nesse processo? Infelizmente, e uma das causas maiores é justamente essa questão de surtos, essa questão do parente estar com problemas psiquiátricos. Então, infelizmente, a gente encontra. Não é tão, a gente não encontra com tão rápido assim o familiar. Mas aí a gente informa o conselho pega as crianças, e dali eles conseguem fazer todo o procedimento para encontrar o familiar. Vanessa, deixa eu entrar num assunto aqui. Você é psicóloga, assistente social de formação. Dentro de uma situação como essa, onde a gente tem uma mãe, né, que tem transtornos, né, e a família não intervém, né, para tentar ajudar não só a mãe, mas também as crianças. O que a gente pode falar para o pessoal que está assistindo a gente agora, que tem uma situação dessa dentro de casa, dentro da família? Como é que a gente pode orientar
essas pessoas a tentarem ajudar essa mãe ou esse pai, pessoa responsável por uma criança, mas que ela não tem condições nem de cuidar de si? O alerta assim, que a gente deixa, né, enquanto equipe social do programa Ronda no Bairro, é que a família, né, tenta intervir nessas questões, porque geralmente essas questões, quando vêm à tona, assim, não é a primeira vez que a pessoa surta, que a pessoa está com esse tipo de problema. Geralmente já tem acontecido outras vezes, e por conta da não aceitação do tratamento, muitas vezes, da família também não ajudar, né, vem acontecer de uma outra vez, de uma outra forma, e às vezes trazendo uma série de transtorno, né, porque dessa vez envolveu duas crianças que provavelmente ficaram traumatizadas porque foram deixadas numa rodoviária, né, até pela idade, 2 e 6 anos, né. Então, assim, que a família observe, que procure um tratamento e que essas pessoas, elas, enquanto estão assim, não têm condições de responder por si. Então, tem que ter alguém por trás ali dando aquele suporte, né, para que ela consiga, né, criar os filhos, consiga viver uma vida normal, né. Agora tem que ser tratada, porque se não é tratada, a qualquer momento acontece um surto desse. E aí, lógico, né, não consegue responder ali naquele momento pelo que está fazendo, né? Coloca em risco a vida das crianças. Que foi o caso de Raquel. Raquel ela não tinha como responder, embora ela vá ter que responder, né? Porque foi um abandono de incapaz, né? Mas naquele momento ela não tinha como responder porque ela estava realmente em surto. Vanessa, muito obrigado pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho para vocês, tá? Wilson, como a Vanessa colocou aqui rapidinho nesse momento, Raquel, essa mulher de 34 anos, mãe dessas duas crianças, duas meninas, uma de 2 anos, a outra de 6, está agora no Portugal Ramalho, por orientação do Ministério Público, a promotora Marluce, que orientou a equipe do Ronda a encaminhá-la ao Portugal Ramalho. Ela está em surto, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, mas a Justiça do Brasil não vai deixar que esse caso fique por aí. Raquel provavelmente vai responder pelo que fez com as filhas. Eu volto com você. Muito bem, Alan. Olha, apesar de toda essa situação complicada e que a Raquel precisa de toda a atenção, inclusive psiquiátrica e psicológica, por muito pouco nós não estamos falando de uma tragédia, né? Porque era duas crianças, uma de 6 e uma de 2 anos, que ficaram num local extremamente movimentado, perigoso, que são pessoas que circulam o tempo inteiro ali. A gente sabe dos casos de pessoas que se aproveitam da inocência das crianças, pedófilos e muito mais. E além disso, o risco dela surtar e de repente desferir algum golpe, qualquer coisa nas crianças, a empurrar numa rua ou, sei lá, num viaduto, numa ponte, uma coisa qualquer. Graças a Deus não aconteceu, ela simplesmente saiu andando e foi encontrada a quilômetros, inclusive, do local onde ela deixou as crianças, como disse a própria Vanessa, próximo ali no centro da nossa capital, próximo ao Colégio São José. Vamos torcer que agora realmente as coisas consigam entender. E a Vanessa, você fez uma pergunta importante, a Vanessa respondeu que as pessoas que têm alguém que tenha esses problemas psiquiátricos têm que ter um acompanhamento de alguém são que possa também cuidar dessas pessoas, até porque existem duas crianças, uma de 6 e 2, do qual ela é mãe, não é? Vamos acompanhar de perto, que bom que o final pelo menos foi feliz e agora vamos torcer que tudo dê certo. Obrigado, Alan, obrigado a Vanessa também pelas informações, parabéns mais uma vez à Ronda no Bairro, que faz um trabalho maravilhoso, né? Um trabalho de proximidade, né, com a população e também com esse respaldo psicológico, né, para entender alguns momentos, às vezes, de situações como essa que nós vimos agora dessa moça chamada Raquel, que simplesmente deixou as crianças e saiu pela rua sem saber onde é que estava e tudo mais. Tanto é que os policiais não conseguiam nem conversar com ela porque ela não dizia coisa com coisa. E, aliás, o nosso país, infelizmente, depois da pandemia, o que tem de pessoas com problemas terríveis, né, emocionais e de descompensamento e qualquer outra coisa, enfim, tem crescido bastante.